A velha esquerda que o PT representa não tem noção clara de que a forma de alguém progressista interferir na vida do povo, melhorar a vida do povo, qualificar o desenvolvimento, gerar emprego, melhorar os serviços públicos, é a saúde das contas do governo. A personalidade exuberante do Lula, o carisma do Lula, acabou fazendo com que as eleições brasileiras dos últimos 30 anos todas se dessem contra ou a favor desse carisma e dessa personalidade. E o país parou de crescer, cresce um pouquinho, quebra, cresce um pouquinho, quebra, e a consequência disso são 14 milhões de brasileiros desempregados, a maior informalidade da história do Brasil, precarizando quase 2/3 da força de trabalho do país, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, a infraestrutura do país colapsou, o investimento é o pior da história e faz 10 anos, William, pela primeira vez em 120 anos, o Brasil não cresce nada. Talvez agora seja a hora da gente trocar essa disputa de carisma, Chico, Manel e Maria, por ideias, propostas, projetos. Pessoal, mais um vídeo do Ciro Gomes descendo a lenha daquele jeito em cima do desgoverno Lula. Até porque algumas falas de Ciro Gomes lá de trás parece que são tão atuais para os dias de hoje que se encaixa perfeitamente. Antes que você diga, não, esse vídeo é antigo, não sei o quê, analise as falas dele e veja se não vai se encaixar exatamente com o que está acontecendo hoje. A roubalheira, corrupção, o desgoverno, a falta de responsabilidade desse governo. Então eu quero deixar essa entrevista aqui com vocês, onde o Ciro Gomes, na CNN, ele descascou o governo Lula. Olha, confere, antes deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora assistir esse conteúdo. O Collor foi cassado, governou com essa gente. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional, governou com essa gente. O Lula foi parar na cadeia, governou com essa gente. A Dilma foi cassada, governou com essa gente. O Michel Temer saiu pela porta dos fundos, governou com essa gente. E o Bolsonaro está desmoralizado, governando com essa gente. Ou seja, por esse caminho é certo o fracasso. Lula passou 30 anos praticamente mandando no Brasil, de dentro ou de fora do poder, só deixou no Brasil a tomada de 3 pinos. Não mudou uma instituição sequer e tá aí, o povo perdeu tudo que ganhou com ele e ele agora quer que o povo esqueça, como nós vimos no noticiário, que ele é o responsável por esses conchavos dele e por essa ambição desmedida de poder que ele tem pelo poder. Ele quer fazer de conta que a Dilma não foi uma cria dele, uma imposição dele pela popularidade generosa que ele teve e tem ainda em parte importante da população brasileira. Eu sei bastante bem que não é necessário que o governo se renda a esse itinerário de corrupção, de ladroeira, de fisiologia. Por quê? Porque isso é o caminho do desastre. Eu vou dizer de novo, o Lula foi para a cadeia, o Fernando Henrique nunca mais, o PSDB ganhou eleição nacional, o Collor foi cassado, a Dilma foi cassada. Eu vou ser o presidente que vou restaurar a autoridade da presidência da República no Brasil. Isso é o que me separa do Lula, do Bolsonaro e dessa gente que não tem proposta para o Brasil e que quer que o povo vote só no Chico, no Manel, no carisma, na picanha, na cerveja, né, na defesa da família, contra o comunismo. Não é possível que a gente, né, vote no Bolsonaro para protestar contra a contradição do Lula e do PT, da corrupção e da crise econômica, e agora vai votar no PT e no Lula para se livrar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Brasil, vamos dar uma chance a uma coisa nova. Não é possível que a gente repita essa mesma prática. É isso que destruiu o Brasil. O Lula e o Bolsonaro são rigorosamente dependentes do tal centrão. Não é brincadeira isso. O Lula está com o Eunício Oliveira, está com o Renan Calheiros, está com o Gedel Vieira Lima. Os ladrões da Petrobras estão todos hoje junto com o Lula. É isso que o Brasil espera? O Bolsonaro está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, que foi condenado e preso no Mensalão. É isso que o Brasil quer? Porque a mediocridade ao lado da corrupção dominaram a cena política brasileira. Você trouxe um marqueteiro experiente. Um marqueteiro que produziu milagres eleitorais para o PT antigamente. Depois ficou sabendo que era através de dinheiro público desviado. Mas o trabalho profissional do marqueteiro está lá. Você está brigando com ele? Não, em absoluto. Deixa eu dizer de novo para você. Ele me ajuda, ele me aconselha e é um gênio extraordinário. É preciso que a gente tenha clareza de que ele jamais foi condenado por qualquer tipo de corrupção. Ele foi condenado por receber sem nota um serviço que efetivamente prestou, pagou muito caro, mereceu pagar e está de volta à cidadania plena no Brasil, só para que todo mundo tenha clareza disso. Eu não quero ser presidente do Brasil para ser preso ou cassado como todos foram. Veja o brasileiro que está me acompanhando, o Collor governou com essa gente, mentindo e tal, e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB nem sequer adquiriu condição de disputar a eleição esse ano. O Lula governou com essa gente, mentindo, como está fazendo de novo, foi preso.
A Dilma governou com essa gente e foi caçada. Não é brincadeira, o Michel Temer governou com essa gente, foi preso. Em que medida a recuperação da economia esvazia o discurso de candidatos de oposição, como você? O meu não, o do PT fica tragicamente em xeque. Mas estou falando do seu. O meu é o seguinte, eu estou dizendo que o Brasil tem que mudar o modelo econômico e o modelo de governança política, porque o problema brasileiro é ancestral, é histórico. Deixa eu dar os números. Entre 1930 e 80, é um país que eu estudo com profundidade, o Brasil era a economia que mais crescia no mundo, 6,7% ao ano. Crescendo, tem emprego, tem margem para melhorar salário, tem margem para arrecadar mais imposto, para melhorar a saúde e a educação. Não crescendo, o Brasil não tem como atender nenhuma prioridade dessa. Pois bem, entre 80 e 2010, o Brasil perde o pulso para crescer e passa a crescer 2,6% ao ano em média. Está aí o experimento do Lula dentro. A Dilma e o Lula produziram um crescimento médio de 2,6% ao ano, que não paga o crescimento per capita que o país tem que fazer. Teve um momento melhor no Lula, um momento trágico na Dilma, mas o mesmo agente, o mesmo partido, a mesma economia política, produziram esse resultado medíocre. E agora? Entre 2010 e 2021, pela primeira vez em 120 anos, o Brasil cresce tendente a zero. 1/4% é o crescimento médio desse período. Então veja, o Brasil está hoje com um padrão de riqueza do fim dos anos 90. Nasceram quase 40 milhões de brasileiros, William, nesse período. E agora nós vamos fazer o seguinte, então porque eu desci uma escada de 30 andares, vou subir 2, 3 andares, eu agora melhorei. Ok, tem 37 andares para você voltar ao que já foi. É um desastre. E o desastre não é Chico, Maria ou Manel. É o mesmo modelo econômico. O Lula, falsa simetria. Ok, qualquer imbecil sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes, mas rigorosamente. Câmbio flutuante, mais meta de inflação. É a mesma economia do Lula, do Bolsonaro, do Michel Temer, igualzinho, herdadas do Fernando Henrique. Isso é o que eu quero mudar. O ativismo judicial é uma coisa que só funciona quando o presidente da República tem filho ladrão. Sabe, com medo de ser julgado, tem vários inquéritos para responder. Eu não tenho filho ladrão, eu nunca respondi por um inquérito na minha vida, eu nunca respondi por um processo, nunca fui nem sequer absolvido. 42 anos de vida pública, governador, prefeito, deputado, ministro 2 vezes. Eu sou limpo. 70% do povo vota no Bolsonaro para protestar contra a ladroeira e a tragédia econômica que o Lula produziu, e agora, frustrado com o Bolsonaro, vai votar no Lula. Então, nós vamos matar o Brasil. Posso fazer uma pergunta ao professor de Direito? Você deve fazê-la toda. Qual é a sua avaliação da interferência do STF na vida política, em primeiro lugar? E em segundo lugar, nós temos um caso recente pelo qual um dos ministros do STF autorizou operações de apreensão e busca em casas de cidadãos particulares a partir, ao que tudo indica, estou falando pelo que sabemos hoje, a partir de noticiário. Qual é a sua avaliação? Veja, primeiro, no Estado de Direito Democrático, já dizia o velho Rui, o Supremo Tribunal Federal tem direito de errar por último. O que é que ele estava querendo nos ensinar? É que existe um curto-circuito institucional se a gente não acatar o judiciário. Isto dito, nós não somos obrigados a concordar, do ponto de vista de opinião, temos que acatar, respeitar, mas não aceitar intelectualmente a coisa. E eu tenho uma opinião antiga. Eu, em 18, vieram para cima de mim, no auge do lavajatismo, eu dizia, olha, eu, presidente da República, vou devolver os poderes às suas caixinhas, pensando no organograma. Isso é autoridade, William, não está escrito. Mas o chefe de Estado no Brasil tem que ocupar a plenitude da sua autoridade para que os outros poderes voltem ao seu leito institucional, sem o que o sistema de freios e contrapesos não funciona. O professor de Direito, porque assim foi imaginado pelo Montesquieu. Exemplo prático, essa operação. Já me perguntaram na primeira hora, como eu sou um crítico feroz do bolsonarismo, da aptidão golpista do Bolsonaro, ou pelo menos do terrorismo retórico que ele faz de desacato às instituições, eu teoricamente deveria ter vibrado, mas eu não vibro. Eu disse que aguardaria, para dar a minha opinião, a quebra do sigilo dessas razões. Por quê? Porque o princípio é a liberdade. Já houve a quebra de sigilo. Só da ordem judicial, não houve dos fundamentos. Ali na sentença que eu já li, eu não encontro fundamento. Não encontro fundamento. Para a operação ter sido feita como foi feita? Como professor de direito, como advogado, eu não encontro fundamento. Evidentemente, nós temos tido a presidência da República ocupada com gente que tem deveres ou haveres ou débitos com a justiça. Então você pega um ministro, manda lá uma liminar dizendo que o presidente da República não pode nomear um ministro. Comigo, em nenhuma hipótese isso aconteceria. Em nenhuma hipótese. Por quê? Porque eu jamais nomearia um ministro com desvio de finalidade.
E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando, passo a passo, de como você ganhar dinheiro aqui na internet. Não é nada de aposta, não tem enrolada, meu irmão. Assista a aula, é totalmente gratuita. Aprenda a fazer uma renda extra, complementar o seu salário. Você sabe, o salário não dá para quase nada, o salário mínimo. Confere como essas aulas e veja só, você pode implementar isso na sua vida e viver aqui da internet. Ah, mas eu não sei de nada. É um passo a passo, totalmente do zero. Por mais que você não saiba de nada, ali você vai aprender tudo e eu tenho certeza que você é capaz de viver da internet. Se eu, que não sabia de nada, aprendi, acreditei, estudei, apliquei e hoje estou tendo resultados, por que você não pode conseguir? Claro que você pode. Agora depende de quem? De você. Então clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado, ou então aqui na descrição mesmo. Tem um link lá e você vai assistir a aula totalmente gratuita. Não é à toa que o Lula não se dá bem mais com o Ciro Gomes. Lá atrás o Ciro Gomes, ele já disse, ele já declarou, e ele até disse que se tinha uma coisa que ele tinha que se arrepender, se ele fosse se arrepender, era de um dia ter andado com o Lula e com o PT. Hoje o Ciro Gomes se afastou, infelizmente ainda vota, porque essa aqui é a realidade, é aquele voto crítico, não sobe no palanque, não faz campanha, mas vai e apoia no segundo turno, toda vez que o PT vem. Ele fez isso já 2 vezes já, então esse é o lado triste e lamentável. Eu não gosto do Ciro Gomes, eu não gosto no sentido da ideologia dele, não da pessoa dele, não tenho nada contra ele. Mas a ideologia dele de esquerda eu não aprovo. Se ele viesse candidato, eu não votaria, não voto nele, mas eu gosto das ideias dele. Eu acho ele uma pessoa inteligente, eu acho ele uma pessoa muito articulada, fala muito bem, não tem papa na língua, né? Ele não quis negociata, acordo, não quis cargo, não quis secretaria, ministério, nada disso. Ele deixou isso bem claro e, de fato, ele cumpriu pelo menos isso que ele disse e se afastou do governo. E é por isso que o Lula não quer também acordo com o Ciro, porque se você for analisar a maioria dos vídeos de Ciro Gomes, ele não perdoa não, ele desce além. E ele diz que o Lula se corrompeu, ele viu Lula se corrompendo, ele mesmo diz, eu vi Lula se corrompendo. E aí ele denuncia com todas as letras o desastre econômico, a falta de responsabilidade, até porque isso não é novidade para ninguém, né? Isso aqui é a verdade, isso não é novidade para ninguém. Aí você vê, lá atrás aconteceu Petrolão, Mensalão e agora acontece essa dos aposentados do INSS. É alguma novidade? É alguma surpresa corrupção acontecer nesse governo? Não, não é surpresa para ninguém. Triste realidade, infelizmente isso aconteceu, mas não é surpresa. Por quê? Porque o passado desse governo já disse qual é a trajetória e o que esse governo é. Então, muitos que votaram no Lula fizeram L, aquela coisa, vamos votar para a democracia, aquela frente ampla, aquela coisa toda. Muitos estão arrependidos, já pularam do barco, já disse que não apoia mais. Muitos que eram aliados se afastaram do governo. Então, esse desgoverno que está nesse resto de mandato, que ainda, para nossa mal sorte, ainda vai ter 1 ano e meio mais ou menos pela frente, nós vamos ter que aturar até lá, mas fazer o quê, né? Aí a Globo, os puxa-sacos, passa-pano, aqueles que finge que nada está acontecendo, diz que o Brasil está crescendo, que a economia não sei o quê, o PIB está lá em cima e tal, aquela conversa para lá e para cá. Mas nós, que somos brasileiros, nós sabemos o quanto estamos pagando de imposto. Nós sabemos o valor do real na nossa mão, que está perdendo cada vez mais o seu valor e o poder de compra está diminuindo, enquanto o preço das coisas está subindo. Inflação e tudo mais. Mas, para os esquerdistas, para os fanáticos, para aqueles que não estão nem aí para o Brasil, tá tudo às mil maravilhas. Essa é a triste realidade. Quis trazer esse vídeo do Ciro Gomes. É antigo, sei disso, mas é um vídeo que se encaixa exatamente no que está acontecendo nos dias de hoje. Então, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.